Se você trabalha na indústria, já deve ter ouvido falar sobre SMED, ou pelo menos já exigiram que você fizesse alguma troca, algo de maneira mais rápida. SMED também é conhecido como troca rápida de ferramenta, e esse é o conceito que nós vamos falar no vídeo de hoje. Solta a vinheta e eu vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou Master Black Belt e esse é o canal da Kai, onde a gente fala um pouquinho sobre gestão de projetos, Lean Six Sigma, liderança, e hoje o tema é sobre Lean, uma ferramenta Lean. Idealizada por Shingo, SMED significa Single Minute Exchange of Dice. Se a gente for traduzir de uma forma literal, talvez isso não soe tão bonito assim, mas simplesmente significa você tentar realizar a troca de ferramenta, fazer o tempo de setup ficar em um dígito, ou seja, até 9 minutos e 59 segundos. Ok, mais do que isso, você está perdendo tempo. É óbvio que esse conceito vai muito além, de você manter em 1 minuto. Em alguns cenários, em algumas empresas, é praticamente impossível nós chegarmos a esse único dígito. Mas essa é a meta, é como se fosse um conceito a ser buscado. Só que você também vai encontrar SMED em outras literaturas como TRF. Mas Carlos, o que significa TRF? TRF significa troca rápida de ferramenta. Ou seja, se você está perdendo tempo, ou se você precisa ganhar produtividade, trocar mais rápido as ferramentas, realizar setups mais rápidos na indústria, você pode sim aplicar o conceito de SMED. Na realidade, você deveria estar aplicando o conceito de SMED. Eu vou colocar na tela para vocês como que nós dividimos, quais são os passos para aplicar um SMED na prática. Nós temos ilustrado para vocês 4 estágios. Eu vou destacar agora o estágio preliminar. O estágio preliminar do SMED é quando nós temos um tempo total de parada de máquina, só que você simplesmente não diferencia o que é setup interno e o que é setup externo. Um outro estágio que nós temos na aplicação do SMED é quando você começa a identificar que aí sim existe diferença entre setup externo e setup interno. Por exemplo, setup externo poderia ser o fato de fazer uma verificação das condições de funcionamento, melhoria do transporte de matrizes, utilizações de checklist e assim sucessivamente. Você não depende de estar mexendo numa máquina, por exemplo, para fazer isso. Ou seja, você consegue categorizar aquilo que pode ser feito em paralelo. Faz sentido? Se você consegue identificar isso daí, nós vamos para um outro estágio, o estágio número 2, que aí nós temos uma conversão do setup interno em externo. Vamos pensar o seguinte: você está fazendo a limpeza daquele local no qual você vai receber um determinado equipamento para fazer a troca ali desse reparo dessa máquina, a troca dessa máquina, tá? Setup de máquina. Só que essa limpeza ela pode ser feita muito antes desse setup acontecer. Você não precisa esperar chegar todo o equipamento para realizar a limpeza. Ou seja, uma atividade que era realizada internamente durante o setup, você identificou que ela pode ser extraída e você transforma ela em atividade externa. Quando você começa a tirar essas atividades de um setup interno e passar para o externo, você começa a reduzir o tempo de parada. Por quê? Porque aquilo que era executado sequencialmente durante o setup, você fala, bom, essa e essa atividade pode ser feita em paralelo. Você retira e o tempo de setup começa a cair. E aí um estágio final seria a racionalização dos aspectos da operação de setup. O que significa isso? Aí eu entro nos detalhes e começo a implementar pequenas melhorias, inclusive nas atividades internas. Talvez um parafuso ali que ele é apertado manualmente, ele pode então ser apertado por uma máquina pneumática, por uma máquina automática, uma coisa que consiga melhorar ainda mais aquilo que a gente já executa bem. Nunca se esqueça, SMED, Single Minute Exchange of Dice, transformar a atividade de setup em um dígito ou, no português claro, TRF, troca rápida de ferramenta. Só vou mostrar para vocês, antes da gente finalizar esse vídeo aqui, uma outra forma de enxergar o SMED, tá pessoal? Então esse é um procedimento para aplicação de SMED também. Seleção da máquina, definição da meta, seleção dos membros da equipe, registro do modelo atual e conversão do setup atual em um modelo visual. A partir daí nós vamos partir para as etapas anteriores. Então perceba bem, não é simplesmente chegar e começar a executar o SMED. Tem
toda uma preparação para que isso possa ser aplicado na prática. Nós temos um vídeo falando sobre SMED na prática. Eu vou deixar ele no link da descrição para que você possa curtir um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!